Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai iniciar nossa palestra desta noite, primeira palestra de agosto, né? Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando a cada um de nós que aqui se encontra, aos irmãos desencarnados que também aqui vierem, em busca de auxílio, de socorro espiritual, que sejam devidamente atendidos e socorridos pelos amigos desta casa, do plano espiritual, e que possamos levar ao final do trabalho de hoje um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, pedindo também aos amigos desta casa, os amigos espirituais, que envolvam o nosso palestrante, o nosso amigo Danilo, com muito amor e muita luz, para que ele possa transmitir todo o seu conhecimento para a gente, e que da melhor forma possível a gente consiga colocar em prática um pouquinho do que ouvimos aqui na noite de hoje. Iniciando então a nossa palestra desta noite, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é nosso amigo Danilo, já esteve aqui com a gente, inclusive foi muito elogiada a palestra, sua última palestra aqui, então, também por essa razão nós convidamos mais uma vez, então Danilo, fique à vontade. Uma boa noite a todos, obrigado novamente pelo convite. Gente, toda vez que eu apresento um tema, eu já comentei isso com vocês em outras oportunidades, eu aplico para algo que me faça refletir sobre o meu comportamento, como eu ajo, como pessoa, como espírita, que eu me considero, e com a sociedade. E toda vez que apresento qualquer tema, se não tiver sido importante para mim, para o meu aprendizado, eu não vou conseguir passar para vocês. Quando eu falo importante para o meu aprendizado, é para a minha reflexão. Nós buscamos sempre na casa espírita, num templo religioso, o quê? Um contato com Deus, um bem-estar, algo que foge, transcende até o nosso conhecimento. Então, o que eu vou trazer para vocês? Um tema que Jesus nos trouxe, está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo e nos Evangelhos de Marcos, João, Mateus e Lucas, referente à cólera. Então nós vamos abordar esse tema com um pouco mais de conhecimento psicológico, um pouco mais de conhecimento técnico, médico. Gente, eu sou engenheiro, tá? Deixar isso bem claro para vocês, não vou entrar nessa seara. Porém, são atitudes. E, principalmente, o Evangelho do segundo o Espiritismo nos ensina o quê? Relacionamento, atitude e, principalmente, respeito. Afinal, a maior máxima foi qual? Não vim destruir a lei, vim dar cumprimento a ela. E os 10 mandamentos das leis mosaicas foram resumidos em apenas um. Amar a Deus sobre todas as coisas e quem mais, gente? Ao próximo como a ti mesmo. Se nós não aprendemos a nos amar, a nos respeitar, como é que a gente vai ter respeito por um filho, por um pai, por uma mãe, por um irmão, pela sociedade? Então é isso que esse nosso estudo aqui vai trazer para a gente conversar e refletir um pouquinho. Definições de cólera. A psicologia nos diz o seguinte: é uma irritação forte, uma ira, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende e indigna. Ou seja, tudo que está contra a nossa vontade nos irrita. Porque o que nós consideramos certo, o que eu considero certo, para nossa irmã aqui pode ser diferente, dela diferente, mas existe também um coletivo moral que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ela também pode ser chamada de ira ou raiva excessiva. Isso é a psicologia que nos diz, tá, gente? O cultivo dessa raiva faz com que o corpo humano entre num estado de estresse. Então não vamos chegar nem no limite da cólera, aquilo exagerado. Vamos falar de uma discussão entre um casal, entre cônjuges, uma discussão entre pai e filho, mãe e filho, com a avó, com um amigo. Nós não saímos sempre tremendo, nervosos?
Por quê? Psicologicamente, nós alteramos todo o nosso sistema, somatiza. Aquele mau pressentimento, aquela coisa que está dentro, agressiva da gente, é exteriorizada primeiramente no nosso corpo. E muitas vezes com atitudes que fogem do que nós consideramos como moral ou como correto. O sentimento causa alterações fisiológicas como aumento da pressão arterial, batimentos cardíacos, tonturas, vertigens, tremores, inquietação, insônia e às vezes até dor de barriga. Eu não estou irado, mas eu estou nervoso. Fiquei muito nervoso no serviço hoje e me deu dor de barriga. Por quê? Eu interiorizei uma indisposição e eu somatizei essa indisposição comigo mesmo ou em relação à sociedade que eu convivo no meu corpo. Então, todos os efeitos quando estamos com raiva, irados, nervosos, é refletido primeiramente em nossos corpos. Só que a lista não para por aí, gente. O quadro de raiva excessiva pode acarretar em cansaço físico excessivo. A pessoa, depois que teve aquele choque de adrenalina, aquele impulso, ela desmonta fisicamente. Falta de memória, muitas vezes a gente discute e a gente não lembra o que falou ou deixou de falar. E problemas gastrointestinais, você começa a ficar com o estômago virado. Em casos mais graves, pode levar a um infarto do coração e, dependendo do grau de nervosismo que a pessoa tenha, até um AVC, um acidente vascular cerebral. Com o aumento da pressão sanguínea, que o normal da gente, 12 por 8, 12 por 7, 13 por 8, você pode levar a tua pressão numa situação de estresse a 20 por 12, alguma coisa assim, gente. Isso é um estado propício para ter um AVC. Uma moça que trabalha com a minha mãe, infelizmente, ela tem menos de 30 anos. Só que em função dos problemas que ela tem, econômicos, sociais, etc., de criação da filha, com menos de 30 anos ela teve AVC. Está bem, graças a Deus, mas uma pessoa nova, relativamente nova, ficou com o corpo paralisado e está se recuperando gradativamente. O que a gente pode fazer para uma pessoa dessa? Prece. E nós vamos ver o poder que a prece tem para com nós mesmos. Continuando. A medicina classifica a cólera como doença. Quem se lembra um pouco mais, alguns 20 anos atrás, 25 anos atrás, teve um surto de cólera na África que refletiu para o mundo todo, foi uma epidemia. A cólera nada mais, nada menos é uma doença, uma infecção, onde você desidrata por evacuação e vômitos em torno de 20 litros de água por dia. Ora, se nós somos constituídos de 65%, 68% de água no nosso corpo, vamos pegar o meu exemplo, que peso 90 e poucos quilos, gente, estou gordinho, paciência. Então, se eu estou falando de 2/3 do meu peso, estou falando de 60 quilos de água. Ou seja, em 3 dias eu morro, que é mais ou menos o tempo, por causa da grande desidratação que tem. 20 litros de água por dia e, quando não há tratamento adequado, cerca de 50% das pessoas morrem de forma rápida, vítimas das toxinas no sangue e de parada cardíaca. O que nós falamos agora há pouco sobre o estado psicológico da cólera, gente? Nós intoxicamos nosso organismo. Temos o quê? Parada cardíaca e toxinas que nos deixam com o estômago virado, etc. Ou seja, a psicologia, junto com a medicina, falam exatamente a mesma coisa. E nós vamos ver daqui a pouco o que a espiritualidade nos fala sobre isso. Quem é um pouquinho mais experiente, como eu, vai lembrar num desenho da Disney, na verdade não é Disney, é Disney, né? Do Pateta, que era chamado de Senhor Andante e Senhor Volante. O senhor andante era uma pessoa toda tranquila, feliz, cumprimentava todos os vizinhos, andando com seu guarda-chuvinho, seu chapeuzinho, sua pasta. Só que a hora que ele entra no carro dele e sai da garagem, ele vai para a convivência social no trânsito. Ele começa a gerar um estado de estresse, porque tem engarrafamento, está atrasado para chegar no serviço. Depois ele exterioriza. Eu, como bom espírita, vou falar para vocês, eu quando levo uma fechada de alguém no trânsito, uma pessoa desavisada, eu como bom espírita falo, vai com Deus, meu irmão, né? Mas eu falo isso, eu sou um bom espírita, né, gente? É assim que funciona, né? Todos nós aqui que somos espíritas, né? Olha que interessante.
A raiva passa para o estado de ira, que chega numa encolerização. Ele começa a costurar no trânsito, dá fechada em vários outros, quem viu esse desenho, e acaba batendo o carro dele e perdendo o seu bem material. E graças a Deus ele não perde a vida dele. O que esse desenho nos ensina? Que nós precisamos ter calma, precisamos administrar a situação do dia a dia. E cá entre nós, todos nós, do momento que levantamos até o momento do repouso noturno, nós administramos alguma coisa. E normalmente, essa alguma coisa no nosso dia a dia deve ser 99% do tempo de problemas. Ou todo mundo levanta com flores, o mundo cor-de-rosa da Barbie e a gente anda bem. É isso que acontece? Não! Nós estamos numa sociedade que tem opiniões que divergem da gente. Então, se nós não acharmos um meio termo, nós vamos nos prejudicar ou prejudicar a sociedade, que a gente vai ver adiante aqui. Tem também isso aqui. Isso não é o meu caso, tá, gente? Então, arrancar os cabelos, porque eu já passei dessa fase. Então, eu já evoluí, né? Em compensação, às vezes me sai fogo das ventas e me sai fumaça pelo ouvido, né? De tão bravo que eu fico, né? Olha que interessante. As pessoas agora discutem pelo telefone. Mas essa aqui é uma fase que foi muito boa quando eu namorava com a Adriana. Estou falando para vocês da década de 80, 90, né? E ela está casada comigo até hoje, né? Ela é um espírito evoluído, viu? A gente brigava por telefone e depois a gente se encontrava, era tudo bonitinho, né? Que coisa bonita, né? Os jovens quando namoram, né? Depois a gente começa a conviver um pouco mais, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Hoje nós temos discussões pelo computador, nós trabalhamos em home office, a gente discute com uma pessoa virtualmente que está do outro lado da tela. Tudo isso gera o que para a gente? Uma carga de nervosismo que vai para onde, gente? Para o nosso corpo, somatiza. O que é a cólera, então? É uma sensação biológica que a gente falou agora há pouco? É uma reação do organismo? É uma reação do instinto da gente, da animalidade que a gente tem aqui dentro de nós? É uma mistura de tudo isso? E a gente pode evitar? Não respondo. A gente vai desenvolver um estudo para a gente saber se a gente pode evitar ou não. Eu vou dar 2 exemplos maravilhosos para vocês do uso da cólera, dessa raiva, desse ímpeto interior. E nós vamos ver o efeito que teve para a humanidade cada um desses exemplos que nós vamos ver mais adiante. Existe algo chamado consciente racional. Isso aqui faz parte de um estudo que nós fizemos na União Espírita Sorocabana, anos atrás, que se chamava Teoria Espírita da Depressão, que tinha a orientação, vamos dizer assim, pedagógica do Paulo Jacinto e do finado Dr. José Condota, que era um psiquiatra e psicanalista. O consciente racional é o dia a dia. Estamos aqui encarnados, acordados. Nós temos valores que consideramos morais perante uma sociedade e perante a nossa família. Só que nós temos algo chamado o inconsciente reativo. Ele é nada mais do que a agressividade que nós temos, angariado da nossa animalidade e de vidas pregressas, a acomodação de não querer fazer as coisas de forma diferente, a dominação de achar que a gente sempre tem razão perante o nosso semelhante, a raiva ou a ira que nós exteriorizamos, o sadismo, você debochar, né? A violência, a inveja, a sexualidade e o medo. São todos itens que estão dentro aqui do nosso subconsciente, ou melhor, do nosso inconsciente, gravado de tudo aquilo que nós aprendemos ou deixamos de aprender, dentro do que nós professamos na doutrina espírita, através de reencarnações subsequentes, mas está aqui gravado no nosso HD espiritual e moral. E aí nós vamos gerar esse cara, quando nós somos incomodados aqui, tudo isso aqui vem à tona e empurra para cá. Vamos lá, dá um tapa na orelha, faz isso, faz aquilo, arranca o cabelo, vai para cá. E aqui, a racionalidade do que é o certo, do que é errado, empurra para o outro lado. Peraí, meu amigo, eu não posso ficar nisso aqui. Eu vou perder o meu controle. E aí você começa a gerar uma divisão, que é o pré-consciente, que é a zona de conflito, entre o que moralmente é certo, o que nós estudamos do respeito, da moral, e o que efetivamente nós temos dentro de nós, alguns de forma mais aflorada e outros de forma menos aflorada, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha que interessante, essa notícia aqui é de 2013. Expressar raiva via internet torna as pessoas mais nervosas, diz estudo.
Sabe de quando é esse estudo, gente? 10 anos atrás. Quando estavam começando efetivamente com mais força as redes sociais, deixou de existir o Orkut, passou para o Facebook, nesse meio tempo o Instagram, o WhatsApp, no grupo de família é um negócio bacana pra caramba, né, gente? Principalmente em época de eleição, né? Nossa Senhora, você viu um querendo arrancar o fígado do outro, né? E no final acontece o quê? Todo mundo fica sem se falar, fica um tempo para refletir, lembra do consciente lá, da parte moral e da parte irracional, e aí vem a conscientização do que é certo, do que é errado. Aí as famílias voltam a conversar, até a próxima eleição. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz efetivamente sobre a cólera? O orgulho nos julga mais do que nós somos. E o menor paralelo vos irrita e aborrece. Ou seja, o nosso ímpeto, o nosso egoísmo, a terelé que é o filho do nosso orgulho, ou alguma coisa parecida com isso, nos evita de enxergar que os outros têm opiniões diferentes das nossas. Não que as opiniões estejam erradas, mas são opiniões diferentes. Então, nós ficamos cegos e, ao menor sinal de uma contrariedade do nosso orgulho, que a turma fala o orgulho ferido, nos leva a ficar agressivos. Isso aqui, Jesus nos falou em torno de 2000 anos atrás, gente. 2000 anos. Aí o que acontece? Os próximos passos. Nós vamos começar a ter um acesso de demência passageira. Lembra que eu falei que a pessoa fica com amnésia, não lembra? Ela começa a ficar tão agressiva e bruta que faz perder o sangue frio a razão. Lembra daquela coluna da razão, aquela coluna lá do inconsciente e aquela zona de conflito que nós falamos agora há pouco? É aqui. Nós perdemos tudo em nome de algo que nós chamamos de orgulho ferido. Agora, o que é o orgulho ferido? Isso nós também vamos ver um pouquinho mais para frente. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos. Eu estava nervoso, eu não escutava ninguém. Quantos de nós não passamos por uma situação dessa ou conhecemos alguém que passou por uma situação dessa? Ficamos cegos, porque o ego, o egoísmo, fala mais alto do que a razão. Há 2000 anos, tá, gente? E continuamos hoje com mais tecnologia ainda, fazendo mais erros. Até mesmo as impaciências que são originadas de situações infantis. Né? A pessoa deu um esbarrão. Bom, vai para lá, presta atenção. Ou então, opa, o que aconteceu? Desculpa. Nós não conseguimos reconhecer um erro, nunca. E muitas vezes de forma infantil. E nós dizemos que nós temos uma personalidade que as pessoas têm que... Vocês já ouviram aquela expressão, tem personalidade forte? A pessoa tem nada mais, nada menos do que uma pessoa egoísta. Isso eu falei lá atrás, que ia explicar para vocês. Não adianta dizer a pessoa tem uma personalidade forte. O que é uma personalidade forte? É mandar, ordenar, ou uma personalidade forte é conquistar para que todos vão para um bem comum. Maquiavel dizia claramente, não importam os fins e os meios, o que importa é o resultado, não importa os meios, né? O fim, perdão, algo parecido. Ou seja, não importa como você chegou nesse resultado, o que você fez ou deixou de fazer, não importa. O que importa é o resultado que você obteve. Ou seja, se você teve que prejudicar um irmão, se você teve que matar uma pessoa, um irmão, o importante é que você entregou o resultado. Na empresa, no dia a dia da gente, nas escolas, nós vemos muito disso. Porque o ego sempre tem um que quer mostrar que sabe mais do que o outro e quer mostrar que o resultado é melhor do que o do outro. Então, uma coisa que é muito trabalhada nas empresas hoje é o espírito de equipe. É uma moral comum, onde uma andorinha só não faz verão. E não faz mesmo, gente. Porque nós somos seres limitados. E como seres limitados, somos fracos e erramos. Então, se nós não compartilhamos esses erros, ou melhor, nós não potencializamos as nossas aptidões dentro de uma equipe, nós não vamos conseguir o resultado. Vamos trazer esse exemplo para a nossa casa? Se nós não temos um bom relacionamento com os nossos pais, como é que eu vou ter que colher um bom fruto lá na frente? Ou se meus pais não têm bom relacionamento comigo, como é que eu vou colher um bom fruto lá na frente?
Nós sabemos todos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se a gente semeia vento, esquece de tudo, obrigatoriamente a gente vai colher tempestade. Agora, se nós semeamos coisas boas, vamos obter o quê? Uma colheita moral, que vai nos dar um apoio. Porque, gente, todos nós vamos envelhecer e um dia nós vamos partir dessa terra. É a única certeza que nós temos dentro dessa sala. Nós vamos deixar de estar aqui nesse plano um dia. Então, o que é melhor? Você passar bem e se relacionar bem com as pessoas para ter uma passagem ou um apoio maior na velhice, ou ser o velho rabugento, ranzinza, que ninguém quer chegar perto e ficar isolado até os últimos dias. Cada um tem uma velocidade, cada um tem um gênio ou um ego. Então, nada mais, nada menos é o quê? Aprender a dominar esse ego. É isso que esse estudo está trazendo para a gente aqui. No seu frenesi, a gente até quebra as coisas. Lembra que eu falei para vocês no começo sobre tem que servir para mim? Minha mãe dizia uma expressão sobre mim quando eu estava nervoso que era mais ou menos o seguinte: Danilo, além de você não ouvir, você chuta a tua sombra. Cansei de ouvir isso. Ela vai assistir essa palestra depois, ela vai lembrar muito bem disso aí. Tá? Mas o que acontece? O amadurecimento, as frustrações, as dificuldades vão nos ensinando quais são os limites. Então, do dia que nós nascemos até o dia que nós desencarnamos, nós ouvimos muito mais não do que sim. E não seria valorizado sim se nós não tivéssemos o não. O não, ele é corretivo. É a primeira palavra que nós aprendemos. Não é brincadeira não, gente. A mãe fala para o filho, o pai fala, não, não é isso? É a primeira palavra que nós aprendemos. Minhas filhas aprenderam a falar não antes de falar papai e mamãe. Aliás, a segunda palavra que a Lorena aprendeu a falar foi papai. A Adriana ficou doida da vida comigo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você quebra, você está na sua casa, você começa a quebrar bens materiais, atira copo no chão, chuta a parede. Tá? No final, a hora que vem o crivo da consciência, que passou aquele frenesi, aquela coisa ridícula, você fala, como eu fui ridículo? Para que eu fiz isso? E o pior, a impressão que nós vamos causar para os outros. Os filhos, os tutoriados da gente são nossos espelhos. Eles aprendem de acordo com as nossas atitudes. Atitudes de brutalidade, não adianta você querer ter um ser humano mais adulto, pacífico. Ele vai transmitir exatamente o que ele aprendeu. Um animal, um pet, ele reflete exatamente como você é na sua casa. Ah, mas tem aquelas raças que são mais agressivas, que isso e aquilo. Sim, se você potencializar a agressividade de cada um, a hora que ele enxergar um lindo buquê, uma flor, ele vai destruir. Então é isso que nós temos que pensar. A atitude da gente começa nos nossos lares, com dominar esses impulsos. E vamos lá, seguindo, tudo isso é evangelho. Mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto digno de piedade. Se pensasse o que altera a saúde e compromete a sua própria vida nessa hora, ele teria vergonha disso. Nós teríamos vergonha. Só que nós estamos o quê, gente? Cegos dentro da nossa razão, que o nosso egoísmo nos impõe, que nós entendemos como bom. E muitas vezes, a maior parte das vezes, nós fazemos quem está em nosso entorno se tornar infeliz. Muitos casais, muitos filhos, muitos amigos no serviço. E essa pessoa, automaticamente, ela vai começar a ser segregada da sociedade. A gente brincou do velho rabugento agora há pouco, porque ele automaticamente vai ser segregado. Primeiramente pela família, porque não soube dar amor à família. Pelos amigos, porque os amigos têm um interesse, mas não são parentes, não tem que aguentar essa obrigação. Então o que acontece? A própria pessoa está fazendo um mal e ela não enxerga esse mal tão grande que faz primeiramente para ela e quem está ao seu entorno. Se tem coração, não será motivo de remorso fazer que sofram os seres que mais ama. E pesar mortal, se no acesso de fúria você tirar a vida de alguém, você vai deplorar por toda a sua vida. Você vai ser preso, encarcerado e afastado da sociedade. E muito provavelmente da família.
Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso, gente, está aqui no Evangelho, no capítulo específico. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la. Todos nós temos agressividade, faz parte do nosso ímpeto animal. O que nos difere de um serzinho que está no colo do seu Wilson? Dentro da escala evolutiva, o córtex cerebral, que nos dá o pensamento contínuo. Ou seja, a partir do momento que saímos do reino hominal e passamos para o reino animal e passamos para o reino hominal, nós temos o crivo da razão, que é o pensamento contínuo. E nós temos como potencializar isso de uma forma maravilhosa. Ou então, denegrir, não sei se o termo pode ser utilizado, mas não utilizá-lo, vamos dizer assim, de uma forma extremamente triste também. Isso foi falado em 1863, tá, gente? Eu entendo que esteja tão atual quanto há mais de 63, mais de 150, 160 anos atrás. O que a gente precisa evitar? Primeiro, que essa raiva, esse ímpeto se transforme em ódio. Nós temos que evitar essa raiva intensa e evitar os atos negativos, exteriorizar, bater. Às vezes é até melhor você bater numa parede bravo do que você exteriorizar. Você está com você mesmo, bateu, machucou a mão, depois você vai lembrar. Não devia ter batido a mão, que eu acho que eu posso ter quebrado, né? Então comece a se educar. Não estou falando, gente, aceitarmos as coisas erradas, mas aprendermos a... Peraí. Vamos usar a minha inteligência, somos seres inteligentes, para que nós possamos fazer uma situação ruim virar uma inteligência. Uma situação que nós tenhamos um resultado. No marketing, nós aprendemos algo chamado SWOT, análise SWOT, que são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Quais são nossas forças? Eu conheço o Evangelho. Quais são nossas fraquezas? Eu tenho esse ímpeto agressivo aqui. Qual que é a ameaça? Eu fazer com que esse ímpeto agressivo ele vire uma coisa ruim para mim e para o meu semelhante. Qual que é a minha oportunidade? Estudar o Evangelho, respirar e tratar essa energia negativa e tentar canalizá-la de uma forma positiva, que nós vamos ver daqui a pouquinho, daqui uns 2 ou 3 slides. Evitar que se transforme em vingança. Como é que é o ditado, gente? A vingança é um prato que se come frio e lentamente, não é isso? Ou seja, você está com tudo que você está de negatividade, de negativismo. Você não consegue exteriorizar. Né? Vou dar um exemplo bem claro, gente. Vamos lá. Você passa estresse no trabalho o dia inteiro, o chefe dando bronca, isso e tudo. Aí você chega em casa, abre a porta, vem tua esposa, te dá o marido, te dá um grande... Oi, tudo bem, amor, como é que tá? Não chega perto que eu estou irritado. O porto seguro da gente é a nossa casa. Só que ao mesmo tempo que é o porto seguro, é o local onde nós despejamos todas as frustrações que nós tivemos, na grande maioria das vezes. Mas com o tempo a gente aprende a equilibrar isso. O que é o mais gostoso? Você ter um abraço de uma mãe, de um pai, que te vê triste. Ele percebe, ele vem te dar um abraço, uma energia que não tem como a gente medir. Mas nós fazemos o quê? Repudiamos. Eu não quero isso. Às vezes é bom ficar um pouco sozinho também, tá, gente? Pra gente parar, dar uma refletida. Porém, o mais importante é entender que pessoas nos amam e precisamos saber usar esse amor que as pessoas têm por nós. E se não tiver uma pessoa que nos ama, nós temos amor próprio para usarmos para nós mesmos. A vingança é um sentimento ligado ao orgulho e à vaidade. Eu não aceito ter sido enganado, eu não aceito ter sido passado a perna. Aquela promoção era minha, o cara me roubou não sei quantos R$1.000, eu devia ter feito algo na hora e eu vou dar um troco um dia. Aí você dá o troco. Qual foi o resultado? O seu ego ficou feliz. Você se prejudicou e prejudicou a outra pessoa. A negatividade desse ciclo é uma espiral negativa. Ódio, vingança. Raiva, ódio, vingança. Vai sendo cada vez mais cíclico e negativo. E te colocando para baixo. Com o que, gente? Aqueles problemas que a gente falou lá no começo do estudo. Estômago começa a ficar ruim. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que dar o troco. Né? A pressão sobe. O batimento cardíaco sobe. Resultado? O nosso corpo, que deveria viver 70, 80 anos, vai viver 40, 30. É isso.
O maior prejudicado sou eu. Então lembra que nós começamos no início do trabalho, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que começar a aprender a nos amar, nos respeitar. E só existe uma forma para isso. Nós aprendemos a nos conhecer. Conhecer as limitações, conhecer todos os problemas que nós temos. Todo mundo conhece esse personagem aqui? Pato Donald? É um cara bonzinho, está sempre brigando. Privação de raciocínio, é o que a gente falou agora há pouco. Energia negativa e venenosa. Se a gente ingere negativismo, a gente fica envenenado. Reflete diretamente aos nossos órgãos. Isso aqui é o resumo do que a gente falou. Agora, é normal a gente ter esse tipo de sentimento, gente? Sim ou não? O que vocês acham? É, porque somos seres humanos e falhos. Temos que aprender. Se a gente conseguir controlar, nós vamos canalizar essa energia, vamos construir algo bom. Eu vou dar 2 exemplos de fatos históricos que canalizaram energias negativas. Todo mundo conhece o Adolfinho aqui ou não? Quem não conhece, ele foi premier da Rússia, da Alemanha, né? No pós-Primeira Guerra, ele fez a Alemanha voltar a ser uma potência mundial. Através do quê? Do trabalho. As autobahns, as estradas alemãs, elas são estradas que existem até hoje. Mas o que ele fez? Ele levou o mundo todo a uma guerra. Uma outra pessoa, um outro ser iluminado, que teve o mesmo ímpeto de ira, de ódio, Mahatma Gandhi. Ele fez o quê, gente? Ele conseguiu consolidar uma nação em função de canalizar. Entenderam os exemplos, gente? Um extremo de negativismo causou um genocídio. Um negativismo com aplicação moral trouxe uma unificação e é lembrado até hoje. Eu vou encerrar por aqui, tá, gente? Mas esse material aqui está disponível para vocês. O material não é do Danilo, eu sempre falo para o Wilson, o material é da casa, da espiritualidade. E se a gente quiser bater um papinho sobre isso também, o Wilson tem meu contato, canalizem com eles, vou estar à disposição. E espero voltar aqui numa próxima oportunidade, se vocês tiverem paciência de me aguentar. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, aproveitando esse momento gostoso, essa energia, essa reflexão que nós tivemos, cada um pensou, puxa vida, eu posso ser feliz, eu posso ser a melhor versão de mim mesmo. Então, quando sairmos dessa casa e adentrarmos novamente ao mundo que está fora desses portões, que está fora desse ponto de luz, que é uma casa de evangelho, vamos lembrar que nós viemos aqui à busca de esclarecimento, à busca de religião. Religare é o contato com Deus. Ora, se nós temos contato com Deus, que é nosso Pai, temos condição de levar o amor infinito que Ele nos deu condição e semelhança de ter. E que a partir do momento que nós interiorizarmos isso, nós consigamos exteriorizar, principalmente para aqueles que precisam mais do que nós. Pois afinal, a razão sempre prevalece e a fé com a razão, como dizia nosso querido irmão Allan Kardec, supera todos os tempos de toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Mas perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática do mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.